Fala, galera, estamos de volta aqui. Eu, literalmente, né? Estou de volta. Com o tempo fora, né, Bruno? Tempinho fora, né? Mas voltamos aí, dando um abraço, mais ou menos. Dando um abraço aí, galera do Block One Podcast, sempre acompanhando, nos acompanhando nas nossas redes sociais. E, Adriano, beleza? Tranquilo, e você? Vamos para mais um super convidado? Vamos lá? Vamos. Apresentar empresário das grandes estrelas, das academias. Eu acho o seguinte, quando ele ouve a mãe dele falar assim, Emanuel Mota, rapaz, ele sabe que deu ruim, porque é mais conhecido como Manu. Manu, um prazer recebê-lo aqui. Bom, obrigado, Bruno, obrigado, Adriano. Cara, o prazer é meu, né? É uma experiência maravilhosa de estar aqui batendo esse papo com vocês. E estou ansioso aqui para ver como que vai se desenrolar essa conversa. A gente sempre começa lá atrás, né? Saber, porque a gente tem que pegar alguns pontos também, que a vida não é maravilhosa, não. Nasceu onde? Como é que veio? Como é que surgiu? Brasiliense mesmo? Brasiliense, candango, filho de nordestinos. Então, eu sou um pouco da historinha de Brasília, né? Meu pai chegou em Brasília em 1961, imagina, um ano depois da inauguração. E eu sou de 71, né? Então, 10 anos depois que meu pai mudou para cá, eu nasci. Sempre vivi aqui, amo essa cidade. Não me vejo saindo daqui tão cedo. Minhas filhas são brasilienses, né? Eu diria que elas são as verdadeiras brasilienses, né? Porque são filhas de brasilienses, né? Eu sou filho de nordestinos, então trago muita cultura nordestina na minha criação. Mas elas não, elas são filhas de brasilienses, né? Brasilienses nascidas aqui. Então, eu sou pai da Maria e da Ana, esposo da Roberta. É assim que eu me defino. Deu para perceber que você é um cara muito família. Sempre foi assim, família grande, extensa? Sempre foi assim. Muita conversa em torno da mesa, né? Aquela mesa sempre cheia, lotada, com muita gente falando ao mesmo tempo, falando alto, comendo comida boa, feita pela minha mãe. E é isso, cara. Eu sou um cara que eu amo minha família, né? Nascido em Brasília, e que me defino assim, né? Mas olhando pelo lado profissional, hoje eu sou empresário, né? Sou dono de academia, mas nem sempre fui empresário. Comecei minha vida no setor público, para você ter ideia. Fui concursado do Tesouro Nacional, depois fui para a iniciativa privada, depois da iniciativa privada, aí eu resolvi, depois de toda essa experiência pelo público e privado, aí eu resolvi empreender. Né? Então, passei por... Tem uma historinha... Foi bem, vários mundos, né, mano? Vários mundos, exatamente. A gente já vai chegar lá, até porque o cara saiu do Tesouro Nacional para ir para a academia, acho que está dando certo. Foi bom aluno lá atrás? Não, nunca fui um aluno espetacular, sempre fui um aluno médio raso, sabe? Mas eu sempre fui um cara muito curioso, e tudo que eu fazia, eu queria fazer bem feito, né? Então, assim, eu acho que menos estudar, né? Estudar eu fazia mais ou menos. Mas, vamos assim, junto. A dedicação é importante, isso. Eu acho que às vezes tem até falta esse equilíbrio, né? Se o cara é inteligente, ele aprende bem, ele é um bom aluno, mas aí ele não faz as coisas com vontade, não é curioso. E a curiosidade é fundamental, cara, porque senão a pessoa para. Aí parou, aí ela não é curiosa. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair? Está lógico um pouco, né? Isso que você está falando, Adriano, eu acho sensacional. Eu acho que o nosso modelo educacional, é claro, né, isso tem muito a ver com a tecnologia, né, com o modelo que existia no passado. Ele era muito engessado, era muito limitado, né? Então, hoje eu vejo as minhas filhas, o que elas têm de orientação educacional no colégio, milhões de vezes mais interessante do que o que a gente viveu, né? Então, assim, as ferramentas. Hoje eu vejo as escolas focando muito em habilidade, né? Desenvolver habilidade para as crianças. Na nossa época, não existia isso. Era uma cadeirinha atrás. Hoje, até a forma como eles organizam as crianças dentro da sala de aula é totalmente diferente. Não existe mais aquele negócio de uma cadeirinha atrás da outra. Eles organizam as cadeiras em círculo, né? De acordo com a dinâmica que vai ser feita. Então, assim, os temas são bem mais interessantes. Então, minhas filhas amam a escola. A gente não gostava muito, não. A escola pra gente era um bicho, um troço assim que era um negócio meio que a gente, tinha que ir, né? Mas meu filho no outro dia me fez a pergunta assim, eu
Ele, papai, mamãe falou o seguinte, que não podia usar calculadora. Eu falei, meu filho, de jeito nenhum. Aí comprei aquele lápis, achei que aquele lápis tem a tabuada, né? Aí eu falei, o Guilherme, tá aí, ó. O máximo que a gente podia ver era nesse lápis, e quando tinha prova, o professor não deixava usar de jeito nenhum. E você tinha que ir na cabeça. E depois se descobriu que isso não tem nada a ver com o desenvolvimento da criança, ele ter a calculadora mão na mão, ou não na mão. Porque se ele não souber fazer a conta matemática que tem que ser feita, você pode botar a calculadora que for na mão do cara, o cara não vai saber fazer. Exatamente. Então, assim, exatamente. essa evolução realmente é muito fera. Partiu para algum ensino superior, quando você olhou assim, tem aquele período chato de teste vocacional que você tem que ver. Capaz. A gente até teve um convidado aqui que nem sempre, às vezes, você fala assim, eu gosto de humanas. Cara, às vezes sua cabeça, você acha que você gosta, você ainda não decidiu coisas na sua vida. Como é que foi esse seu momento de definição, assim? Cara, isso é muito, muito legal, essa pergunta aí que você fez, porque me faz voltar no tempo e pensar assim, cara, eu sou uma obra do acaso, né, velho? Porque eu não escolhi fazer nada do que aconteceu na minha vida. A única coisa que eu escolhi não deu certo. Porque eu fiz um teste vocacional para saber o que eu ia fazer na faculdade e deu que eu tinha habilidade para desenhar. E realmente eu desenhava muito bem, modéstia à parte, eu Gostava de desenhar? Gostava pra caramba, e desenhava muito bem. Desenhava o quê? Desenhava tudo, bicho, tudo. Fazia um desenho seu assim, que você olhava e você falava assim, sou eu. Daquele, de olhar e desenhar. Isso. Você vê uma coisa que, né? Hoje um cara que tem uma habilidade dessa, ele tem uma gama de empregos, né? Na nossa época, pô, no desenho, pô, legal. Faz um desenho, não é? Cara, perfeito, Adriano, olha só. Aí, beleza, né? O teste vocacional disse o óbvio, né? Que eu tinha habilidade para desenho. Aí eu falei assim, cara, então eu vou buscar alguma coisa na faculdade que tenha a ver com isso. Só que a única certeza que eu tinha na minha cabeça era que eu não queria ser arquiteto. Porque todo mundo que desenha vai ser arquiteto. Né? Então é meio óbvio, né? Eu falei, não, cara, arquitetura não me atrai, não quero ser arquiteto. Né? E aí eu fui pesquisar e descobri que na UNB, na época, tinha um curso chamado Desenho Industrial que estava começando. E, quando eu li sobre o curso, eu falei, caraca, é isso aqui que eu quero. É do caramba. Curso fantástico. Aí, beleza, comecei a fazer. Só que minha Passou, mãe... entrou? Passei, entrei e tal, tudo. Fiz e tinha aquele troço de prova específica, prova, né, teórica e tal, que os outros cursos não têm, né? Que você faz primeiro uma prova específica, que é de desenho. Aí, se você passar na de desenho, é que você vai fazer o vestibular, né? Aí, passei e tal, tudo. E minha mãe, ela tinha uma cabeça, que eu entendo perfeitamente hoje, né, que ela falava assim, cara, você não vai ser ninguém com esse curso aí, porque não tem emprego para gente que é formado nisso. Se eu fosse você, eu faria um concurso público. Minha mãe, né, buzinava no meu ouvido falando isso. Mas, cara, eu teimoso do jeito que eu era, falei, não, vou fazer. E entrei, comecei a fazer o curso, mas o curso, cara, pensa numa bagunça. Era o curso. É mesmo. Uma desorganização absoluta. Você acha que porque era o começo, Manu, o que você vê? Ou não sabiam ainda? O que você... Hoje com a sua experiência, olhando para trás e vendo? Porque era uma coisa que você gostava, que você tinha uma expectativa, e de repente chegou lá e falou, pô, não é nada do que eu estou... As universidades públicas, né, cara, elas não são assim, né, não são o melhor exemplo de organização, né? Não são, isso aí todo mundo sabe. As universidades públicas, elas têm bons professores, mas, cara, se você for vivenciar uma universidade, você vai ver um monte de problema lá dentro, de organização, de escambau a quatro. Agora, você imagina isso num curso que está começando, que não tem tradição, né, que está tentando se... Não tem nem o erro e o acerto. Isso. Né? Então, assim, é o problema a 10ª potência, digamos assim, né? Então, aconteceram coisas bizarras. Por exemplo, os caras compraram um laboratório de computador, na época Macintosh, e o troço ficou encaixotado mais de um ano, esperando um espaço para ser montado. Os caras compraram um computador na época, que eu não sei se vocês vão lembrar, chamado Silicon Graphics. Silicon Graphics era o computador mais foda que existia na época, que foi utilizado para fazer aquele filme Parque dos Dinossauros, né? Os caras compraram o computador, né, para o departamento, e só depois foram descobrir que o computador era a parte mais barata
da parada, que o software o software que tinha que ser colocado dentro do computador que era caro, então eles não tinham verba, eles tinham verba só para comprar o computador, compraram a passagem para viajar para Disney, esqueceram de alugar o hotel. Isso. E aí o computador ficou lá com software de demonstração, sem o software porque não tinha orçamento para comprar. Então assim, coisas malucas. E aí no sétimo semestre sétimo semestre eu falei assim, cara, minha mãe tá certa. Eu não vou Você ali viu que não. Você falou assim, cara, não. Peraí, era 7 de 8? 7 de 10. 7 de 10. No sétimo semestre. Aí no sétimo semestre eu falei, minha mãe tá certa. E, cara, eu tenho que me pirulitar daqui, eu tenho que sair daqui porque senão eu não vou ser ninguém. E nessa época eu já tinha feito concurso e já estava no Tesouro Nacional, já tinha passado para o Tesouro Nacional. E a UNB também não ajuda muito, porque você... Os horários bagunçam todos. Então, você faz o vestibular para amanhã, mas daqui a pouco você está fazendo matérias de manhã, de tarde, às vezes até de noite. Então, você imagina... Você não programa a tua vida, Não né? programa. Então, assim, isso estava trazendo problemas para mim lá no trabalho e tal. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou sair daqui, vou fazer um vestibular numa universidade, uma faculdade privada, num horário noturno, que aí vai resolver minha vida. E sem saber o que vai fazer, você faz o quê? Administração. Todo mundo que não sabe o que quer faz administração. E aí eu fui fazer administração, me formei em administração no CEUB, aí depois me pós-graduei, aí foi. Manu, uma pergunta. Você falou assim, sempre foi muito curioso. Sua mãe falou, você falou assim, sou teimoso, vou continuar. Durante esse período, você começou a olhar e falar assim, poxa, não tem emprego, porque você, um cara que é curioso, você estava olhando o mercado, você estava olhando e você falou assim, cara, não vai dar para frente, isso aqui não dá. Foi isso que te fez uma soma de fatores. Mas isso também você olhava o mercado e falava, não estou vendo potencial. Adriano, muito interessante o que você está falando. Mercado não tinha. E você imagina o Brasil em 93, cara. O que era o Brasil em 93? O Brasil em 93 era um problema, né, cara? Era um país cheio de problemas econômicos, um país que não crescia, um país que tinha uma inflação brutal, falta de emprego. E em Brasília, uma cidade que era suportada basicamente, a grande oferta de emprego que tinha, que era de serviço público, cara, essa área não tinha. Então o que eu fazia? Eu fazia muito freelance. Então, por exemplo, eu fiz logomarca para empresas, então eu desenhava a logomarca, a empresa queria desenvolver uma logomarca, eu ia lá, desenhava e vendia isso, né? Então, eu fazia muitos trabalhos, né, durante o meu período na faculdade, nesse sentido, mas eu não conseguia enxergar uma janela de emprego. De emprego. Você não via assim, aquela empresa contrata um a cada 2, mas não tinha. Hoje não. Hoje essa área de design existe muita demanda para ela. Né? E é interessante isso, né, cara? Eu acho que a gente não é que entra em choque, mas assim, a gente viveu uma época que não tinha internet, né? Não é que era mais rápido, não existia. Então, você fala assim, Brasil, hoje você fala assim, eu estava vendo na internet, nossa, tem curso lá fora, online, em Harvard, de tudo. A tua possibilidade, você fala com o pessoal de TI, trabalha remoto, o tamanho de possibilidade que você tem hoje é outro. Não dá nem para comparar, você não consegue nem enxergar. Cara, fantástico o que você está falando. E, curiosamente, eu fiz parte do 93, quando eu entrei no Tesouro, não existia realmente internet, no setor público, em lugar nenhum. Em 94... eu fiz parte, dentro do Tesouro Nacional, de uma equipe que foi convidada para experimentar a internet. Eu fui um dos primeiros usuários de internet, eu acho que dentro do setor público a nível nacional. Né? Aí eu tinha uma senha até especial e eu acessava de casa via Serpro. Eu tinha uma senha especial que foi fornecida pelo Serpro, onde eu fazia uma discagem, né? Era internet de escada, vocês vão lembrar disso, 0800. Então, eu discava para um número no Serpro, que era um provedor que me fornecia a internet gratuitamente, por eu fazer parte desse grupo, e eu acessava de casa de forma gratuita. Então, é exatamente o que você está falando. Naquele período ali, a internet estava iniciando. Então, assim, a gente não via esse mundo, né, digital que a gente tem hoje. Né? Então, para mim, não tinha oportunidade de emprego. Né? E aí eu falei, sai desse trem aqui. Aí você fez a administração, terminou e continuou no Tesouro, trabalhando? Isso. Aí eu fiquei no Tesouro até 98.
né? Eu entrei em 2003, em 98 eu recebi um convite para ir para a iniciativa privada. Foi difícil aceitar? Não, cara, não foi porque, cara, eu era muito novo, né? Então, assim, quando você é novo, assim, você quer experimentar. Você pode botar uma mochila nas costas que Isso, não tem filho, não tem nada. risco é baixo, né? Você mora com seus pais. Mas assim, não foi nada porque uma teus coisa pais, você tá numa vida privada e estabilizada. A outra é você estar o seguinte, agora eu posso estar, amanhã eu posso já não estar mais. Mais ou menos, cara, porque o servidor público ele tem algumas vantagens que eu não sei se ainda é assim, né? Mas na minha época era. Então você não precisava pedir desligamento. Você não pedia licença. Você pedia licença. Você pedia licença sem remuneração, então você podia ficar até 3 anos afastado. Acho que até 6 hoje você pode. Aí você renovava, aí aquilo ia renovando. Você pediu uma licença, então. Pedi, até com seus pais foi mais fácil de negociar, digo assim, para não negociar que eu digo assim, para não ficar aquela... Não, meus pais acharam a experiência interessantíssima, primeiro, porque eu ia ganhar acho que umas 3 vezes mais que eu ganhava. Então, assim, para começar, o financeiro era bem melhor. Não era uma empresa privada qualquer, né? Era uma empresa privada bastante sólida, era uma seguradora de um banco, né? Então, assim, era uma empresa robusta, né? E que foi uma empresa que me catapultou assim, para a vida profissional de uma forma muito interessante, de termos de oportunidade. De aprendizado é outra coisa, né? Eu digo até isso hoje, né? O que o Adriano está falando aí é perfeito. Quem me formou não foi a faculdade, quem me formou foram as empresas por onde eu passei. Desde o Tesouro, né, com o Tesouro Nacional, uma escola incrível, né, é um celeiro de pessoas extremamente preparadas, porque o concurso é muito difícil, né? Então, assim, você trabalha com pessoas muito inteligentes, muito preparadas. Eu diria que é uma elite dentro do setor público. E de lá eu fui trabalhar também em empresas privadas de ponta, né? Empresas que tinham capacidade de prover treinamento, né, capacitação dos seus funcionários, que cuida de fato das pessoas que estão ali. E ali eu consegui me desenvolver, aprendi muito, né, me formei, eu digo assim, né, o profissional que eu sou hoje, eu devo a essas empresas por onde eu passei. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que eu só tive a coragem de empreender porque eu tive esse background profissional na minha vida, porque se eu não tivesse, eu não teria preparo para ir para a vida do empreendedorismo. E, na realidade, é o que a gente tem ouvido aqui, né, nas entrevistas, e a gente sabe disso, porque nós passamos pela faculdade, que ela, eu posso falar pelo jornalismo, ela não te prepara para nada. A prática que você tem, ela não te traz a realidade do que é. Porque uma coisa é você brincar num videogame de atirar. Outra coisa é você ser policial e ter que subir um morro para atirar. Então, assim, fazendo uma alusão bem esdrúxula, mas... Quando você está na Vera mesmo, que liga a câmera, você treme. Então, o pessoal, quando vai lá no Donos da Bola, nossa, estou nervoso, falando, normal. Eu, às vezes, também fico. Outro dia eu fui fazer uma entrada vivo que eu não fazia há muito tempo, e você perde um pouco daquele negócio, você fica um pouco inseguro e vai pegando a segurança, porque aí você já tem experiência. Foi o caso do doutor que teve aqui também, que ele no primeiro semestre ele queria procurar, e é o caso de muitos advogados, que no primeiro semestre não consegue arrumar estágio porque o cara diz não tem experiência. O cara, claro que eu não vou ter experiência, eu não tive estágio, eu tenho que ganhar experiência. E a expertise da gente vem ao longo dos tempos com as empresas que a faculdade nos dá teoria que a gente esquece lá atrás. E hoje até interessante você falar isso, a gente está conversando aqui, estava observando, as empresas de informática, de TI, vamos falar assim, elas estão começando a mudar. Por exemplo, estava conversando com um sobrinho da minha esposa e ele falou o seguinte, que ele é engenheiro elétrico, de formação, foi para a área de programação. E ele trabalha hoje com arquitetura de nuvem, né? Tudo na nuvem. O Oliviane já tem sobrinho desse jeito? Já 27 anos. Tá velho, Adriano? Tô. E aí o que acontece? Ele falou o seguinte, eu falei, e aí, o que eles pediram? Não, pediram a certificação da Amazon. Então a Amazon... Aí tem a certificação da Amazon, tem a certificação da Google, tem a certificação da Microsoft. Então, você escolhe qual número você quer trabalhar, você faz o cursinho, uma prova e te certifica. Então, o emprego, ele não fala assim, formou aonde? Ele fala assim, qual certificação você tem? Quer dizer, já está uma evolução. Não estou dizendo que, de novo, não é... A pessoa fala assim, não sou contra a faculdade, só que eu acho que as coisas estão evoluindo, né? Vão mudar muito. Eu penso exatamente como você. E quando eu olho para as minhas filhas, a grande interrogação que fica na minha cabeça é essa. Porque eu não sei se quando a minha filha
mais velha, que hoje tem 7, né? Quando ela tiver 18, se ainda a faculdade ainda vai fazer sentido como faz hoje. Né? Como ainda faz para algumas pessoas, né? E algumas profissões. Porque, como você está falando, por exemplo, na área de tecnologia hoje, eu não vejo mais tanto sentido na faculdade. Os cursos de certificação que você está falando trazem muito mais resultado e dão um poder de empregabilidade muito maior do que uma faculdade. Cara, eu vou dar um exemplo, de novo até aí, eu procurando o mundo, tá? Em inglês, procurando. Hoje existe bootcamps. O que é um bootcamp? É uma imersão. Então você pega um bootcamp lá de 3 meses de programação, 6 meses, e o cara te garante que se você não tiver emprego, você devolve o dinheiro, cara. Olha só. Quer dizer, porque isso significa que as empresas estão preferindo. Aí eu vou aqui no Brasil, um amigo meu falou, tem uma empresa no Brasil que você chega, o valor do curso é X. 1 ano. Você tem que ter de 2 às 20 disponível, todos os dias. Qualquer idade, olha só. Se você pagar lá, é X. Se você falar assim, eu não tenho dinheiro, vira 2X. Você faz o curso de graça. Quando termina o curso, ele te emprega e a partir de que você está ganhando 3 mil, ele tem 17% do seu salário até você pagar o 2X. Quer dizer, aí o meu amigo falou que estava trabalhando numa empresa... Cara, a cabeça do cara que criou o negócio não, desse. Aí o meu amigo estava falando que pegou um cara que trabalha, e ele falou, filho de pescador, numa cidadezinha pequena do Nordeste, você sabe onde é que é, e o cara não queria aquilo, fez o curso online, e agora ele arrumou um emprego, ele está trabalhando, ele está pagando, e ele falou, cara, está mudando a minha vida. E eu digo, isso é interessante, é a oportunidade, e ele continua na cidadezinha dele, que a internet possibilita, e ele não fez faculdade. Mas ele fez 1 ano lá, porque aí o que acontece? As empresas falam assim, não, se ele está formado naquele curso ali, ele tem uma qualidade, que a gente já sabe, e aí contrata, é uma coisa, né? Eu fiquei impressionado com esse tipo de coisa. Eu acho que as faculdades elas estão com um problema seríssimo. Elas precisam responder uma pergunta, né? Para que serve a formação que elas oferecem? Né? Para que serve? Porque quando a pessoa vai atrás de um candidato vai atrás de uma graduação, no fundo ele está buscando o quê? Empregabilidade. É isso. Né? Então, e hoje, cara, eu lamento, mas as faculdades não estão preocupadas, é lamentável, mas elas não estão preocupadas em oferecer empregabilidade. Elas vão ter que, ou elas mudam a chave, né, mano? Ou elas ficam dinâmicas e falam assim, ó, aqui você vai ter um estágio, vai ter um emprego, ou eu não sei o futuro delas. Exato. E eu acho que muito disso tem a ver com a desconexão que o mundo acadêmico tem do mundo privado. Eu não consigo ver sentido de uma faculdade existir se ela não estiver conectada com empresas. Né? Porque o papel fundamental da faculdade deveria ser prover funcionários, né? Força de trabalho para empresas. E a empresa fala assim, precisa de um funcionário, eu vou recorrer à universidade. Ela já tem um banco de dados, ela já recorre aqui. E você cria um ciclo, né? E criar um círculo virtuoso nesse sentido. E você vê que isso é muito mal feito aqui no Brasil. Você vê muita universidade, muita faculdade por aí, só que você não vê conexão nenhuma delas com empresas. Então, assim, vamos para o meu setor, que é o setor de academias. Cara, é inadmissível você ver o que a gente percebe hoje nesse mercado. A gente vê o cara se formando como professor de educação física e indo para o mercado de trabalho totalmente despreparado para ter uma relação profissional com a pessoa com quem ele vai interagir. Então, a gente pega profissionais que não têm habilidades comportamentais para serem professores de educação física. Porque um professor de educação física ele vai lidar com quem? Com gente. Então, dentro da faculdade, tinha que ter uma cadeira que, na minha opinião, teria que ser talvez uma das cadeiras mais fortes dentro do curso dele, para ele aprender a lidar com pessoas. Porque ali, além de tudo, ele vai ouvir muita história. Exato. Ele vai ouvir. Tem gente que treina calado, tem gente que treina ouvindo música e tem gente que treina conversando. Exato. O cara pode até desabafar, então o cara tem que estar preparado para várias situações, além do lado profissional do treino, claro, esse lado mais meio que psicológico da coisa assim também. Exatamente. Eu acho que hoje, por exemplo, as faculdades estão preocupadas só com aquela habilidade técnica, que é uma das que ele tem que ter. Né? Claro que ele tem que ter a preparação técnica, mas essa preparação relacional, de saber conversar, de saber ouvir, saber escutar, entender o problema da pessoa que está ali, com quem ele está atendendo, isso é mais importante às vezes do que a parte técnica. Eu vi isso você vê que eu vou para uma outra área. Eu vi isso do Henrique Fogaça, que é o cozinheiro,
E ele falou o seguinte: beleza, a parte técnica está aprendida, mas e a parte interpessoal? Eu comando gente. E tem gente na minha cozinha que comanda gente. É isso. Então é o seguinte: se eu não souber falar com um cara aqui e o cara não souber falar com outro cara lá, vai tudo desandar. Então, se não tiver esse meio campo, vai virar a Torre de Babel. Isso aqui, minha cozinha vai para o espaço, daqui a 2 meses meu restaurante vai desabar. E eu acho também o seguinte: falta no Brasil, a gente, eu falando isso porque eu estou vendo agora também, investimento na parte curso técnico. Cara, eu acho que para mim, curso técnico porque aí vai justamente aquela empregabilidade que você falou. É isso aí. O cara faz o curso técnico e já começa a trabalhar, porque é muito prático. Perfeito. Ele acaba sendo mais bem preparado do que a faculdade. Né? E falta. A gente tem um grande problema no Brasil. Você vai poder falar aqui de serviço. Você não tem um problema de certas profissões, você não tem gente, eu não acho gente. Cara, não fantástica não essa acho colocação. gente, não tem. Você não tem, a gente não tem a formação técnica, não tem. Mas acho que é uma faculdade puxando a outra para dizer, não faz isso não. Não vai nessa ideia, não, senão nós vamos perder dinheiro. Porque tem gente que vem aqui só para dizer para a mãe que está fazendo. Tanto é que e se a gente puxar muito aqui, o cara vai desistir e eu não vou ter a minha mensalidade. Mas eu vou te falar um negócio, cara. De fato, isso que você está falando também tem esse lado, né? De que as pessoas se sentem, acreditam que elas não vão ser ninguém se elas não tiverem uma faculdade. Ainda acreditam nisso, né? Nessa conversa. E aí deixam de olhar para cursos profissionalizantes, deixam de olhar para uma série de outras coisas que talvez ofereçam maior empregabilidade, porque eles estão preocupados apenas com aquele título, aquela certificação. Mas eu vou dizer um negócio, a gente tem um problema que, no nosso caso, a gente ficava sentado na faculdade lá com muita paciência, muita resiliência, aguentando, às vezes, ouvir o professor falar coisas que não tinham nenhum, para a gente não tinha nenhum sentido, e a gente também não tinha nenhum interesse naquilo que o professor estava falando. Mas isso foi a nossa geração. A geração atual não tem mais essa paciência, não. Nem tem essa resiliência, não. O menino vai para a faculdade, ele fica lá 6 meses. Se ele entender que em 6 meses ele está mais gastando o tempo dele do que aproveitando alguma coisa, ele vaza. O nível de evasão nas faculdades nunca foi tão alto como está sendo agora. Entendeu? Por quê? Porque a gente está lidando com uma geração que tem um outro comportamento, uma outra visão, que tem uma outra necessidade que não está sendo alcançada por essas instituições de ensino. Então, eu acho que isso é um problema seríssimo. Né? Seríssimo. E eu vou na linha do Adriano. Eu acho que o Brasil é um país que tem problemas muito óbvios e que poderiam ser alcançados e resolvidos por coisas simples, como escolas técnicas. Né? Ontem, eu participei de uma reunião, a gente está discutindo, a gente está desenvolvendo um projeto de uma fazenda de produção de energia solar para atender as nossas unidades. Né? Então, a gente está conversando com empresas e tal. E ontem uma empresa foi nos visitar e ela falou um pouco das dores que ela está vivendo. Porque existe, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas houve uma mudança na legislação. Isso, né? E a partir do ano que vem... Vai mudar a tarifa, né? Todo mundo que quiser ter uma planta solar, seja para a sua casa, seja para o seu negócio, ele vai pagar pela utilização da rede, né? Rede. Que hoje não se paga por isso. Então, esse negócio está havendo uma corrida desenfreada, especialmente do setor empresarial, no sentido de montar as suas plantas, antes que vire o ano, plantas solares antes que o ano termine, para não cair nesse problema. E uma das empresas que foi nos visitar, ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou o seguinte, que a demanda está tão forte que ela não tem profissional no mercado. Ela não tem o cara para ir lá botar a placa. Apertar o parafuso, né? É o básico. E aí, o que ela fez? Ela criou, hoje ela é uma empresa e uma escola. Ela é uma empresa e uma escola. Eles montaram um parque, eles criaram todos os tipos de telhado que você pode imaginar que uma residência ou um prédio pode ter, eles replicaram isso no solo, né? Eles fizeram... você não sobe numa casa, você tem lá um telhadinho de fácil acesso, onde eles fizeram uma planta enorme, né? E eles dão treinamento de capacitação para o cara fazer a instalação da planta solar, né? Em todos os tipos de telhado que você puder imaginar. Então, ou seja, eles estão fazendo... E isso virou um outro business para eles. Então, hoje eles são uma empresa que faz instalação de planta solar e, ao mesmo tempo, são uma escola.
E no meu negócio eu me vejo também um pouco assim. Eu falo isso muito lá com a minha equipe, né, com o meu time. Nós somos uma empresa e uma escola, né? E a nossa missão é devolver as pessoas para o mercado de trabalho maiores do que elas entraram. Né? Porque a gente não tem a utopia de achar que o cara vai entrar na nossa empresa e ficar ali até se aposentar. Não é assim que funcionam as coisas, né? Hoje a vida é bem dinâmica, as pessoas passam um tempo ali. Enquanto elas estiverem ali, eu preciso fazer essas pessoas se desenvolverem. Preciso auxiliar o desenvolvimento dessas pessoas, fazer com que eles continuem crescendo profissionalmente. Né? Se eu não estiver cumprindo esse papel, está tudo errado. Aí parou. Manu, vamos lá. Aí você terminou a administração, foi para a empresa privada. E dali para virar empresário. O que foi o... Então, cara, e também como eu falei, eu sou obra do acaso. Eu não planejei nada não, cara. Aconteceu. Estava lá no seu emprego, tranquilo, ganhando bem, feliz, satisfeito? Eu entrei no mundo privado e eu tive a sorte de trabalhar em empresa que ela realmente me proporcionou um crescimento profissional bastante grande e rápido, né? Então, eu entrei como analista, em menos de eu acho que 1 ano e meio eu já era gerente, aí depois fui assumindo mais responsabilidade e terminei minha vida no mercado privado como diretor comercial de uma multinacional. Né? Só que esse último cargo que eu ocupei, eu ficava na Ponte Aérea Brasília-São Paulo. A matriz dessa empresa era em São Paulo e eu saía, toda segunda-feira, início de semana eu saía, pegava o avião e ia para São Paulo e ficava lá, né, praticamente a semana toda. E nessa época a minha filha mais velha tinha acabado de nascer, ela tinha 1 ano. E, cara, toda vida que eu ia, eu ficava lá a semana inteira. Quando eu voltava, a minha filha, cara, não me reconhecia. Eu chegava morrendo de saudade em casa, tal, não sei o quê. Passei por isso. Adriano o exemplo dele talvez seja até mais intenso do que o meu. Mas, então, cara, aquilo lá me matava. Me matava. Aquilo ali me fez sofrer horrores. E, eu ficava o final de semana inteiro ali, grudado nela, dedicado a ela, tal, não sei o que. Vai de novo. Na segunda-feira, quando você via que ela já começava a ter aquela conexão contigo, avião de novo. E assim ia. E, cara, para mim aquilo não estava fazendo sentido. Quando eu completei 11 meses de empresa, aí eu peguei o telefone e estava lá em São Paulo, liguei para minha esposa e falei, amor, estou pensando seriamente em pedir desligamento. Nessa época eu já tinha, né, uma reserva financeira que eu tinha feito ali para situações como essa, mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu falei, eu sabia que aquilo ali já não me satisfazia mais. E ela concordou, cara. Minha esposa é uma parceirona que eu tenho na minha vida e ela foi super, sempre me apoiou muito e nesse momento ela me deu toda a força, né, para eu tomar essa decisão. E eu falei assim, amor, eu fazer o seguinte, eu quero ficar 3 meses pensando no que eu vou fazer, organizando a minha cabeça para pensar no que eu vou fazer. Eu não gostaria mais de ter que trabalhar para ninguém, eu gostaria de empreender. Uhum. Mas eu ainda não sei o quê, então eu vou ter que estudar. Eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que me reconectar com pessoas, porque essa roda viva que você vive, e ainda mais a que eu estava vivendo, Brasília, São Paulo, avião, não sei o quê, te desconecta dos teus amigos, te desconecta das pessoas que você gosta de conversar. Então foram 3 meses onde eu me preparei para eu me reconectar com as pessoas, com o mundo que fazia sentido para mim. E foi incrível, porque, cara, foram tantas conversas, tantos reencontros bacanas que eu tive com pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas que eu não conversava, pessoas que eu tinha perdido contato. Então, assim, e aí começaram a nascer oportunidades de negócio para mim. E não foi só uma, foram várias oportunidades. Entre elas, apareceu a oportunidade de eu entrar como sócio na academia de um amigo meu, né, que ficou sabendo que eu estava de volta para Brasília. Não foi na Bluefit ainda. Não foi na Bluefit. E aí ele ficou sabendo que eu estava de volta. E aí perguntou o que eu ia fazer da vida. Eu falei, Lu, não sei, cara. Não sei o que eu vou fazer. Aí ele falou, pô, vamos tomar um café comigo lá na empresa? Eu fui lá, conheci a empresa dele. Cara, empresa linda, puta, tudo bem montado. E aí ele falou da angústia que ele estava vivendo. Ele falou assim, pô, cara, eu estava precisando de um cara com teu perfil aqui e tal. E aí eu falei o seguinte, ó, Lu,
eu só tenho uma coisa para te dizer, cara. Eu não vou trabalhar mais para ninguém, não. Nunca pretendo trabalhar mais para ninguém, não. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer uma contraproposta para você. Em vez de eu entrar aqui para trabalhar contigo, eu entro aqui como teu sócio. E aí ele gostou da ideia. E aí eu pedi para que ele me abrisse os números, tal, né? Que eu pudesse ver, entender um pouco melhor da empresa. Ele me abriu, foi super transparente comigo. E aí eu fui estudar aquele negócio, achei interessante. Achei um negócio até assim, o nível de complexidade do negócio não era tão grande e ele tinha uma tendência, eu conseguia ver uma linha ali interessante de oportunidade. E eu falei, cara, faz sentido esse troço aqui. E aí eu fiz a proposta para ele topou e eu entrei, né? Nos primeiros anos foi muita ralação, muita dor de cabeça, porque a gente tinha uma marca própria, né? E essa marca própria, você imagina, a gente pegou justamente lembra da crise de 2016? Pois é, foi ali que as coisas começaram a acontecer para mim no mundo privado, na crise de 2016, imagina. Então o negócio não estava performando bem, né? Mas eu via potencial no negócio. E aí a gente, nessa discussão, a gente falou assim, cara, será que a gente faz sentido a gente continuar com a marca própria ou será que a gente faz mais sentido a gente mudar o nosso modelo de negócio para ir buscar um modelo que esteja mais que tenha uma melhor aceitação pelo público hoje. Aí meu sócio concordou comigo, a gente começou a perseguir. É claro que a visão óbvia da coisa é, por que não Smart Fit? E aí a gente procurou a Smart Fit, tentamos fazer uma negociação com eles para transformar as nossas unidades em Smart Fit. Mas a Smart Fit, cara, você negociar com a Smart Fit é a mesma coisa que você dançar com o urso, né? Você vai dançar na velocidade que o urso quiser. Você não vai... Então as coisas não encaixaram ali entre nós e eles. E na época estava nascendo a Bluefit. A Bluefit era uma marca ainda pequena, mas muito promissora, um modelo de negócio bastante interessante, eu diria até mais interessante que o da Smart, mas era nada, né? 15 unidades praticamente no Brasil ela tinha ainda, nessa época. E nós fomos um dos primeiros franqueados de Brasília, né, a acreditar na marca e franquear. E a gente transformou uma das nossas unidades em Bluefit. E foi sucesso. Graças a Deus, de lá para cá só tem sido motivo de alegria para a gente. E como foi você assim ter que tomar essa decisão com o teu sócio de abrir mão da marca própria, né, e entrar numa maior ou se juntar, uma fusão, vamos dizer assim? Teve horas que você falou assim, não, vamos continuar tentando, ou você é um cara muito prático e falou, cara, é o caminho, a gente não tem opção? Cara, eu acho que eu e meu sócio, na época a gente tinha outros sócios. E dentro da nossa sociedade existia uma divisão muito clara, que é exatamente o que você está falando. Tinha gente que achava que a gente deveria continuar tentando com a marca própria, mas eu e o meu sócio, o Luciano, né, que éramos, né, os diretores executivos ali do negócio, a gente tem uma cabeça formatada para business, para negócio. Né? E a gente não tem paixão pelo que a gente faz. Né? Esse negócio de romantismo, não sei o que, não. O negócio é bom? É bom, então vamos. O negócio não está bom? Então, peraí, temos que reanalisar aqui. Então, do nosso lado, meu e do Luciano, né, como sócio, a coisa estava muito bem definida. A gente via riscos tremendos, porque eu falava, será que... A pergunta que eu sempre fazia nas nossas reuniões era, gente, será que a nossa marca própria ela sobrevive se amanhã uma Smart Fit abrir aqui do nosso lado? Essa é a pergunta que eu fazia assim, em todas as reuniões. A gente tem capacidade de enfrentar uma Smart Fit aqui do nosso lado? Porque a gente, como marca própria, a gente tinha um posicionamento de mercado, que era um posicionamento de mercado um pouquinho mais elitizado, com ticket médio um pouco maior, tal, não sei o quê. Aí, só que se você vê o serviço que você oferece, é muito parecido com o que o da Smart oferece, que tem um preço muito menor. Aí você fala, se ela se coloca aqui do meu lado... Eu sobrevivo? Eu sobrevivo? Porque ela sobrevive, né? Ela sobrevive, exatamente. É aquela teoria do chinês, né? Leva prejuízo, depois ganha o mercado e sobe. Exatamente. Aí eu falei, cara, isso aí é um risco tremendo. E o meu sócio, o Luciano, ele era o cara que dava... Ele sempre foi o CEO, digamos assim, né? Ele que a palavra financeira... Ele estava fechadíssimo comigo nesse raciocínio. E a gente, cara, a gente saiu a campo, eu e ele, a gente pegava avião, ia para São Paulo, sentava com os caras da Smart,
ia para São Paulo, falava com os caras da Bluefit. Então, assim, a gente não aquietou enquanto a gente não achou uma solução para esse problema. Quando a gente achou a solução para o problema, que foi a Bluefit, e até então não era uma solução, era uma aposta, né? Porque era uma marca muito, muito nova ainda. Esses sócios, outros sócios que queriam continuar com a marca, falaram, pô, eu não estou afim. E aí foi ótimo, porque aí a gente separou a sociedade, ficou só a gente que acreditava tocando o negócio novo, e eles ficaram com a outra unidade que a gente tinha, com a marca própria que a gente tinha, tudo. Então foi uma separação pacífica, tranquila, e cada um seguiu sua vida. Né? Maravilha, vou conhecer. Então, essa marca segue até hoje? Ela existe até hoje, mas existe só uma unidade em Brasília. E nós não, né? Começamos com muito, temos já 5 e a rede Bluefit hoje, que eram 15 na época que a gente... 15 unidades apenas na época que a gente adentrou, hoje são 120 unidades em operação no Brasil. Essa é aquela história, sabe do quê? Do departamento ali, a firma, que tem 15 caras. 10 falaram assim, vamos fazer um bolão para a Mega Sena? Aí o cara, 5 disseram o seguinte, ó, não quero não vou gastar dinheiro com isso aí não. Os 10 foram e ganharam. Os 5 tiveram que ficar lá. É isso, cara. Então, a gente é isso, a gente é muito focado em business, em negócio, né? A gente não tem esse romantismo de ficar ali pelejando, porque eu criei essa marca, não sei o que. Não, cara. É meio desfácil, né? Tem o time de vender, né? Exatamente. Você tem que... Hoje o mercado é muito dinâmico. Se você ficar preso, né, a um desejo, né, seu, que não tenha lastro sólido em negócio, cara, você pode aquela empresa lá foi Snapchat. Qual que foi que o Zuckerberg quis comprar? Ele não quis vender e aí ele botou a funcionalidade foi Snapchat. Ele botou a funcionalidade no Instagram e o cara, as ações dele despencaram e ele ficou e ele olha e fala, poxa, por que eu não... É isso aí. Né? E tem outras histórias dessa aí que o cara vem, senta na mesa e fala, eu compro a tua empresa, um valor resolve gerações, e o cara não. E daqui a pouco ele quebra. É isso aí. É isso, o mercado é muito dinâmico, cada vez mais dinâmico, né? Mais rápido, né? Então, você tem que estar o tempo todo olhando com muita atenção, avaliando o risco, né? Quem são seus concorrentes, o que eles estão fazendo, né? Quem são as empresas que estão surgindo, porque a disrupção normalmente vem de uma empresa pequenininha que está entrando no mercado porque não tem muito a perder, que aposta numa coisa que talvez para uma empresa grande seja algo que ele não dê muita atenção. Então, a gente estava até conversando isso ali, tomando um café, eu e o Adriano falando, né, cara, o time, a velocidade de tomada de decisão de uma grande empresa nunca dá para comparar com a velocidade de tomada de decisão de uma startup, por exemplo. Né? Uma startup, o tempo todo, né, tomando decisão, corrigindo rota, tal, fazendo aquilo ali numa velocidade tremenda. E uma empresa grande, que já está consolidada no mercado, ela, para tomar uma decisão, cara, ela passa por inúmeras instâncias dentro da empresa que torna aquele processo de tomada de decisão muito lento. E, às vezes, essa lentidão é o grande problema que ela tem dentro dela. Assim, ela pode morrer por conta disso. Porque ela demora para reagir a um ataque de mercado. Então, vem aquela empresa pequenininha, vê uma fragilidade dentro de uma empresa grande, mira, atira, e aí a empresa grande, até se perceber que teve um ataque ali, ela demora muito, e às vezes essa demora é o suficiente para ela perder aquele mercado, para ela abrir espaço para um novo concorrente, para uma startup que vem e domina o mercado. Pelo que a gente viu aqui, a gente já tem que partir para a reta de chegada aqui do nosso podcast. Ainda bem que o desenho industrial perdeu um cara, né? Que ganhou um grande empresário que tem uma cabeça fantástica para poder empreender e enxergar o mercado, que eu acho que é o mais importante. E eu falo, complemento aqui, é um cara sempre muito aberto a qualquer novidade que você traz, ele escuta, analisa, vê a viabilidade ou não, um cara muito bom de conversar aqui, nos bastidores aqui. Já agora, na parte que me toca, eu falo de esporte, torce para algum time? Cara, eu falo assim, eu tenho um time de futebol, mas eu não torço, cara. Eu não sofro por futebol. Eu sou fluminense, mas eu não sofro. Mas não liga muito. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu, tá bom. Se ganhar, ganhou. Às vezes nem assisto o jogo, assisto quando dá. O importante é participar da festa. O importante é você falar o seguinte, eu torço por um time, né? Então, assim,
Sou fluminense. Aí a minha filha mais nova resolveu ser fluminense como pai. E a minha esposa é flamenguista, e a minha filha mais velha resolveu ser flamenguista como a mãe. Então lá em casa é um fla-flu desgraçado. É um fla-flu. Bom, tá tudo bem. Vamos emergir? Vamos aproveitar. Aí agora você tá numa casa. Caraca, velho. É isso que aquilo que eu te falei, que dá pra gente fazer da planta, na academia. Entendeu? Caramba. Você vai, aí você tá uma... Aí eu viro assim, né? Porque você falou que... você pode virar assim, você pode entrar, entra aí na porta pra você ver como é que é. Aí eu clico, né? Não, pode atravessar a porta você atravessa. Ixi, Sai fora. Sai fora, volta, é porque a casa foi feita no... Vai pro quarto... Ah, tô vendo no banheiro, Aí você consegue ter uma noção, ter uma sauna, essa casa não existe. Se quiser, Eu posso ficar em pé? Pode. Eu não tô longe da mesa? Tá, só não recomendo andar, porque a gente tá na questão. Aí você pode ver... Sair do banheiro. Isso, aí você vai andando. Aí eu vou voltar aqui de ré. Você tá vendo que você, para ter uma imersão, por exemplo, que a gente conversou de academia. Agora clica na parede onde está o B ali, pra você ver. Onde está o B, né? É o do engenheiro que eu te falei. Clica ali com o mouse, com o clique que eu te falei do gatilho. Mas é qual? Só apontar com a mão. Da mão esquerda? Pode ser com a direita, com a direita. Ah, aqui, perfeito. Clica. Aí você vai você pro arquiteto, volta para você ver, volta um pouco para trás. Ah, cara. Para você ver como é que vai ficar a tua casa. Tá mudando. Isso. Imagina se na reforma, em vez de você ver no computador. Aí vem o nosso preço. Adriano, velho, isso aqui... Agora olha pela... Cara, isso aqui Adriano... Vai no quarto lá pra você ver, vai lá, só vai pra trás. A tendência é você querer andar, por isso que é a questão da esteira. Aí você saiu. eu saí da casa. Volta pra casa, agora... Como é que eu faço pra girar? É aqui, né? Aqui, pode girar aqui, se você devagar você não fica tonto não. Não, tá tranquilo aqui. Ah, velho. Aí entra no quarto, aí você tem noção do tamanho real. Isso é uma planta, você consegue ver o tamanho do quarto. O quarto é pequeno, é grande. Cara, perfeito, velho. Sensacional. Cara, eu tô gostando disso aqui. Eu não tô ficando tonto não, isso aqui tá bom. Aí você entrou no outro quarto. Aí você imagina na esteira, né? Como é que é a imersão? Você anda, né? Que você anda, você fica preso e anda na esteira. Eu tava falando, aqui também é financeiro, aqui, ó. Peraí. Caraca. Aí você tem noção de como vai ficar a tua casa. Imagina a economia, né? Tudo, né, Manu? Perfeito, cara. Adriano, e o mercado de construção civil aqui de Brasília, de corporação, você já conversou com os caras? Né? Estamos indo, abrindo portas, né? Mas assim, eu estou tentando chegar neles, mas assim, porque o caminho eu acho que é isso, o decorado, de você poder mostrar isso. Velho, cara, eu acho que você tem que ir com força, cara, porque eu acho que esses caras precisam disso. Beleza. Vamos. O que é isso aqui? Clica aí pra você ver, só um. A bancada. Ah, bancada, eu tô percebendo aqui. E é engraçado que ele muda a iluminação do ambiente, tá vendo? De acordo com o que você troca, que é o que vai ser na vida real, né? Que absorve menos luz, né? Foram todos vocês que Esse aqui foi, Esse aqui a gente pegou a planta 3D e jogou, entendeu? Programação. Caraca, que fera. Vamos terminar aqui, mano. Tá aí. Gostou dessa imersão aí, mano? Sensacional. Diferente, né, mano? É a tecnologia vindo, né, mano? E é o que eu te falei, né? Eu até esse momento agora, eu era um leigo nesse assunto metaverso. Eu não tinha ainda tido uma imersão, uma experiência no negócio. E eu vejo, assim, um mundo de aplicações para esse negócio. Eu estava falando com o Adriano que uma fala que me impactou bastante foi a do Bill Gates, que ele falou que em breve todas as reuniões, né, que a gente faz hoje em Meet, né, em Zoom, serão feitas dentro do metaverso e no futuro próximo. E eu acho que ele está certo, porque a forma de você interagir, ela é absurda, né? É interessantíssima, né? Engraçado. Manu, com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Queria te agradecer muito. Sei que é a correria aí do dia a dia, você dá essa atenção para a gente aqui, muito especial. Muito obrigado aí, até a próxima. E eu é que agradeço, galera. Foi um bate-papo interessantíssimo, né? Valeu, mano. Obrigado aí de novo, viu, pelo seu tempo. A gente sabe que tu veio pra corrida, você vem aqui nos prestigiar, contar a sua história e falar um pouco. Bom demais. Obrigado, mestre. Mestre, você é um cara diferenciado, é um cara que eu acompanho aí desde que a gente se conheceu. É um cara que eu
tudo que o Adriano faz é muito interessante. Então, um convite seu aqui para vir bater um papo é sempre muito bom. Valeu, Tá obrigado. precisando malhar, viu, Adriano? Tá muito gordo. Aqui, ó. Gente, obrigado pela companhia mais uma vez aí. Um forte abraço e nos acompanhe nas redes sociais da Block One Podcast. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. galera. Valeu.